Meu nome é Patrícia Rodrigues. Tenho 28 anos, sou enfermeira e moro em Curitiba, no Paraná. Eu cresci em uma família pequena. Minha mãe, Maria, era meu alicerce. Perdemos meu pai quando eu tinha apenas 9 anos, então fomos só nós duas por muito tempo. Ela era uma mulher batalhadora, mas infelizmente há 3 anos ela perdeu a luta contra um câncer. Foi devastador, mas fiz o possível para me reerguer e seguir em frente. Porém, na noite que vou relatar, senti como se todo o luto que pensei ter superado voltasse à tona de uma maneira que jamais imaginei. Era uma sexta-feira e eu tinha acabado de voltar de um plantão no hospital. Estava exausta. Como sempre, entrei no apartamento e fui direto para a cozinha. Meu apartamento é pequeno. A sala e a cozinha são integradas e o corredor leva aos 2 quartos e ao banheiro. Apesar de ser simples, gosto de mantê-lo organizado. Enquanto esquentava uma sopa no micro-ondas, fui até a sala para ligar a televisão. Coloquei num canal qualquer, mais para ter um barulho de fundo enquanto comia. A luz da cozinha projetava um brilho amarelo suave no corredor, e a sala estava iluminada apenas pela TV. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som do micro-ondas. Assim que a sopa ficou pronta, peguei a tigela e me sentei no sofá. Estava prestes a dar a primeira colherada quando ouvi algo que me fez parar no mesmo instante. Uma batida baixa na porta do quarto da minha mãe. Preciso explicar algo antes de continuar. Desde que minha mãe faleceu, o quarto dela ficou praticamente intocado. Tenho evitado entrar lá, porque cada objeto, cada cheiro me lembra dela. A porta fica sempre fechada. Às vezes abro para ventilar, mas não mudo nada. A cama ainda está arrumada do jeito que ela deixou antes de ir para o hospital pela última vez. Então ouvir uma batida na porta daquele quarto me fez congelar. Meu coração disparou e por um momento tentei racionalizar. Talvez fosse uma corrente de ar. Mas como, se as janelas estavam fechadas? Talvez eu tivesse imaginado. Respirei fundo e me forcei a ignorar. Continuei comendo, mas o apetite tinha sumido. Foi quando ouvi de novo. Uma batida, suave, como se alguém estivesse do outro lado, hesitante. Minha respiração ficou pesada e eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Andei até o corredor, que agora parecia muito mais escuro do que antes. Fiquei parada, olhando para a porta do quarto dela, e foi então que ouvi a voz. Patrícia, querida, você está aí? Era a voz da minha mãe. Exatamente como eu me lembrava. Calma, doce, com aquele sotaque ligeiramente carregado que sempre me fazia sentir em casa. Meu coração quase parou. Não podia ser. Não podia ser. Senti uma mistura de alívio, medo e confusão. Queria acreditar que era ela, mas ao mesmo tempo sabia que era impossível. Ela tinha partido. Fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Meu corpo não obedecia. Parte de mim queria abrir a porta, correr e abraçá-la, mas algo no fundo do meu ser dizia para não me mexer. Havia algo errado, muito errado. Eu tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro. Mãe, é você? A voz respondeu com um tom que parecia estranhamente mecânico, como se alguém estivesse tentando imitar o jeito dela. Sim, sua mãe. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. A voz era parecida, mas havia algo estranho no tom. Era como se faltasse emoção, como se fosse uma imitação perfeita, mas sem alma. Senti meu estômago revirar e meus instintos começaram a gritar para eu me afastar. Dei um passo para trás, mas antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se abriu lentamente. O som da madeira rangendo ecoou pelo apartamento e o que vi fez meu sangue gelar. Ali, no meio do quarto, estava minha mãe. Ou pelo menos algo que parecia ser ela. Tinha as mesmas roupas que ela costumava usar para dormir, os mesmos cabelos grisalhos presos num coque. Mas havia algo errado com os olhos. Eles estavam vazios, escuros, como poços sem fundo. Ela deu um passo em minha direção e então sorriu.
um sorriso que não era dela. Era largo demais, artificial, como se alguém que nunca tivesse sorrido antes estivesse tentando imitar. Eu gritei e corri para a cozinha, quase tropeçando nos móveis. Peguei uma faca na gaveta e fiquei parada, tremendo, olhando para o corredor. O que quer que fosse aquilo, começou a andar lentamente, os pés descalços fazendo barulhos secos no chão de madeira. Fechei os olhos e comecei a rezar, mesmo sem saber se estava fazendo certo. O som dos passos parou. Quando abri os olhos, o corredor estava vazio. A porta do quarto estava novamente fechada. Naquela noite, não consegui dormir. Acabei indo para a casa de uma amiga e contei o que aconteceu. Desde então, tenho evitado o quarto. Trouxe um padre para abençoar o apartamento e ele disse que algo estava preso ali. Algo que se alimentava da minha dor e saudade. Hoje ainda sinto um arrepio ao passar pelo corredor. Mas desde a bênção, nada mais aconteceu. Nunca saberei ao certo o que vi naquela noite, mas uma coisa é certa: não era a minha mãe. Espero que meu relato ajude outras pessoas que passam por experiências parecidas a entender que nem tudo o que aparece com o rosto de alguém que amamos é o que parece ser. Meu nome é Mariana Vasconcelos, tenho 29 anos e moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sou advogada, mas fora do trabalho, sempre gostei de refletir sobre coisas que vão além do que podemos explicar. Apesar disso, nunca imaginei que eu mesma viveria algo que desafiasse minha compreensão. Desde que perdi minha avó, Dona Cecília, há 3 anos, o vazio que ficou é algo que carrego comigo. Ela foi uma segunda mãe para mim, e até hoje sua presença parece estar em cada canto da casa. O que vou contar aconteceu há algumas semanas, numa noite comum que, aos poucos, se transformou em uma experiência que nunca esquecerei. Era uma quarta-feira, e eu tinha chegado em casa depois de um dia longo no escritório. Meu apartamento é pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, um quarto espaçoso e uma pequena varanda com algumas plantas que minha avó adorava quando vinha me visitar. Depois do jantar, sentei no sofá para ler um livro. A noite estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de carros passando ao longe. Terminei de ler por volta das 22h30, apaguei as luzes e fui para o quarto. Como de costume, coloquei uma música suave no celular para me ajudar a relaxar. O abajur ao lado da cama iluminava suavemente o quarto, projetando sombras das plantas na parede. Era uma cena calma, tranquila, e logo adormeci. Não sei dizer exatamente que horas eram quando acordei. Tudo estava escuro, exceto pelo brilho fraco da lua que atravessava as cortinas. Fiquei confusa por um momento, até perceber o motivo do meu despertar. Um som estranho vindo da sala. Era baixo, quase sutil, como se alguém estivesse mexendo em objetos, deslocando coisas de leve. O primeiro pensamento que tive foi que poderia ser algum animal que tivesse entrado pela varanda. Talvez um gato ou um pássaro. Levantei-me devagar, o coração acelerado, e fui até a porta do quarto tentando não fazer barulho. Quando abri a porta, a sala estava silenciosa, mas senti uma leve mudança no ar, como se algo estivesse diferente. Fiquei ali, parada, observando. A luz da rua projetava um brilho fraco pelo vidro da varanda, iluminando parcialmente o ambiente. As plantas balançavam suavemente, mas não havia vento. Dei alguns passos para frente, passando pela mesa de jantar. Foi então que percebi. A cadeira que sempre ficava encostada na mesa estava levemente afastada, como se alguém tivesse sentado ali. Fiquei parada, olhando para a cadeira. Era aquela onde minha avó sempre sentava quando vinha me visitar. Ela tinha o costume de puxá-la ligeiramente antes de se acomodar, deixando-a sempre um pouco fora do lugar. Era um gesto tão automático que eu nunca tinha prestado atenção, até aquele momento. Minha respiração ficou pesada. Comecei a olhar ao redor da sala, procurando algo que pudesse explicar o que tinha acontecido.
Talvez eu mesma tivesse esbarrado na cadeira e não tivesse percebido. Mas algo dentro de mim dizia que não era o caso. Foi então que ouvi novamente o mesmo som baixo de algo sendo movido. Dessa vez, parecia vir da cozinha, que ficava logo ao lado. A iluminação da lua mal alcançava aquela área, deixando-a envolta em sombras. Eu estava dividida entre o medo e a curiosidade. Peguei o celular para usar a lanterna e caminhei até a cozinha. Assim que iluminei o espaço, algo chamou minha atenção. O pote de biscoitos que minha avó sempre adorava estava aberto. Era um pote de vidro antigo, com uma tampa de metal que fazia um som característico quando era retirada. Lembro claramente de ter fechado aquele pote depois do jantar. Me aproximei, o coração batendo forte. O cheiro de biscoito, aquele mesmo que minha avó fazia quando eu era criança, parecia mais forte, como se alguém tivesse acabado de abrir o pote. Senti uma onda de emoção e saudade, mas também de inquietação. Era como se algo invisível estivesse brincando com minha memória. De repente, um som suave atrás de mim fez meus pelos se arrepiarem. Uma respiração longa e calma. Virei-me rápido, mas não havia nada além do vazio. Por um momento fiquei parada na cozinha, com a luz do celular tremendo na minha mão. O silêncio era absoluto, mas o sentimento de que eu não estava sozinha era quase palpável. Tentei racionalizar, pensar que tudo aquilo era fruto do meu cansaço, do meu luto que ainda não tinha se resolvido completamente. Voltei para a sala e, ao passar pela mesa, algo chamou minha atenção mais uma vez. Uma pequena marca de pó na mesa, exatamente onde minha avó costumava apoiar a mão. Era um detalhe tão pequeno, mas tão familiar, que me fez sentir um aperto no peito. Sentei no sofá, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não havia uma resposta lógica. Talvez nunca houvesse. Mas uma coisa eu sabia. A presença da minha avó ainda estava ali, de alguma forma. Desde aquela noite, algumas coisas mudaram. Nunca mais senti medo ao passar pela sala ou pela cozinha. Pelo contrário, agora sinto uma estranha paz. Não sei explicar o que aconteceu, mas escolho acreditar que foi uma maneira dela me dizer que está bem, que ainda cuida de mim, mesmo de longe. Meu nome é Ana Luísa, tenho 37 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Sou professora de educação infantil, uma profissão que escolhi por causa do meu amor pelas crianças. Tenho 2 filhos, ou melhor, tinha. Meu filho mais novo, Miguel, faleceu há 6 meses. Ele tinha apenas 4 anos quando partiu, vítima de uma pneumonia que se agravou de forma muito rápida. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. O vazio que Miguel deixou é algo que carrego todos os dias. Sua risada, o som de seus passinhos correndo pela casa, até mesmo suas birras, tudo se foi. Eu achava que nada poderia ser pior do que isso, até que algo aconteceu. Algo que me faz questionar o que é real e o que não é. Depois que Miguel se foi, a casa ficou incrivelmente silenciosa. Meu marido, Renato, e eu mal conversávamos. Nosso filho mais velho, Arthur, de 9 anos, passou a ficar mais tempo no quarto jogando videogame. A dor pairava sobre todos nós como uma nuvem escura. Uma noite, depois de colocar Arthur para dormir, decidi arrumar o quarto do Miguel. Ainda não tinha tido coragem de mexer em suas coisas, mas algo dentro de mim dizia que era hora. O quartinho ficava no final do corredor, pequeno e aconchegante, com as paredes pintadas de azul claro e adesivos de nuvens que Miguel e eu colamos juntos. Entrei com cuidado, como se não quisesse perturbar a memória dele. O cheiro do quartinho ainda era o mesmo, uma mistura de talco e dos brinquedos que ele tanto adorava. Comecei a dobrar algumas roupas que estavam na poltrona ao lado do berço, tentando segurar as lágrimas. Foi então que ouvi um choro baixo vindo do corredor. No começo pensei que fosse o Arthur, talvez término de um pesadelo. Saí do quarto do Miguel e fui até o do meu filho mais velho, mas ele estava profundamente adormecido.
O choro continuava, baixo e intermitente, ecoando pelo corredor. Meu coração começou a bater mais rápido. Era o mesmo som que Miguel fazia quando acordava de madrugada com medo e me chamava. Voltei para o corredor e fiquei parada, tentando localizar de onde vinha o som. Ele parecia se mover, primeiro vindo da sala e depois se aproximando do quarto do Miguel. Meu corpo inteiro estava arrepiado, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior que o medo. Voltei ao quartinho e acendi a luz. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, ou quase tudo. O ursinho de pelúcia favorito do Miguel, que estava no canto do berço, agora estava caído no chão. Peguei o ursinho e o coloquei de volta no lugar, com as mãos tremendo. Foi então que senti algo diferente no ar. Uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá. Meu coração doía, como se estivesse sendo apertado por uma mão invisível. O choro havia parado, mas o silêncio que ficou era ainda mais opressor. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que estava imaginando coisas, que minha mente estava pregando uma peça por causa da dor. Mas quando me virei para sair do quarto, algo me fez parar. O abajur que estava na cabeceira do berço, desligado, acendeu por um breve instante e depois apagou. Corri para o meu quarto, me sentindo mais vulnerável do que nunca. Acordei Renato, que tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era um problema elétrico. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada, ouvindo os sons da casa, cada estalo das paredes parecendo mais alto do que deveria ser. Por volta das 3 da manhã, ouvi o choro novamente. Dessa vez, ele estava mais fraco, mais distante, como se viesse do quintal. Levantei-me e fui até a janela. Tudo estava escuro e silencioso, mas no vidro da porta que dava para o quintal, vi algo que me fez congelar, uma pequena mão marcada no vidro. Era pequena demais para ser do Arthur ou de qualquer outra pessoa. Desde aquela noite, o choro parou, mas algo mudou em mim. Passei a acreditar que Miguel tentou me mostrar que ainda estava comigo, de alguma forma. Embora o episódio tenha sido assustador, ele também trouxe uma sensação de paz, como se ele quisesse dizer que está bem, onde quer que esteja. E esses foram os relatos de hoje. Comente qual você mais gostou e se prepare, pois há muitos outros relatos mais bizarros e assustadores em meu acervo pessoal. Até o próximo vídeo!